A paz do Senhor Jesus. Nessa terça-feira, os capítulos que nós estaremos lendo é o capítulo 18 e 19 de 2 Reis, onde mais um rei é levantado em Israel. Esse rei se chamava Ezequias. O rei Ezequias, ele é um rei que, de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia Sagrada, ele é um rei que faz o que é reto aos olhos do Senhor. Ele quebra as estátuas, ele quebra as estátuas que estavam debaixo dos bosques, fez em pedaços as serpentes de metal. E nós vemos aqui que Deus levanta esse rei, o rei Ezequias, para agir de forma prudente. Era um rei prudente que conduzia o povo, e isso veio ocasionar uma revolta. Essa revolta ao rei da Assíria, O rei da Assíria vai subir contra o reinado de Ezequias, o rei Senaqueribe. Senaqueribe agora, ele dá ordens, envia Laquis contra o rei para dar as diretrizes. E nós vemos aqui que quando Senaqueribe invade Judá, Ezequias ele fica muito triste, porque naquele tempo Ezequias teve que dar toda a prata, ele teve que dar tudo o que achou na casa do Senhor, os tesouros da casa do rei. E naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do Senhor, das ombreiras. Contudo, o rei envia da Assíria alguns homens chamados Tartan, Rabsaris e Rabsaque, de Laquis, com um grande exército ao rei Ezequias em Jerusalém. Eles subiram contra o rei, e nós vemos aqui que grande foi as lutas que o rei Ezequias enfrentou, mas eu vejo que a mão de Deus estava sobre a liderança desse homem. Deus, por tudo que aconteceu, Deus mesmo assim ainda levanta com favor para a vida e para o povo. Povo este que estava vivendo um momento de idolatria. Agora esse rei chega para organizar e quebrar todos os ídolos dos bosques. E nós vemos no capítulo 19, já que nós estamos lendo dois capítulos consecutivos, já no capítulo de número 19, nós vamos ver aqui quando o profeta Isaías chega na casa de Ezequias, no rei, e ele está orando, Ezequias está orando, e a Bíblia vai dizer que o Senhor vai confortar e vai pelejar, diante da angústia, diante de tudo que eles estavam passando ali naquele exato momento. E o Senhor diz, usando o profeta Isaías, no versículo 6 do capítulo 19, diz assim: não temas as palavras que ouviste. O rei Senaqueribe envia essa carta, e ele leu tudo. Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. E eis que meterei nele o espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a terra, e a espada o farei cair na sua terra. Deus estava confortando aqui o coração do rei Ezequias. E nós vemos que Deus, ele faz isso acontecer. Porque o nosso Deus é o Deus que, quando ele entra no controle, ele quebra o arco, queima os carros no fogo, e assim como o salmista diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, o Senhor livra, o Senhor guarda, o Senhor é aquele que entra com providência. E sucedendo os versículos, o rei Ezequias ele faz esta oração para que a glória de Deus, os caminhos, os propósitos dessa história, dessa narrativa sejam conservados. E nós vemos que Deus manifesta-se do alto, e há um desejo tão intenso para que ele venha trabalhar em favor da vida do povo
de Deus. Então, que nós venhamos ter uma vida diante do altar, santificada ao Senhor, como o rei Ezequias também tinha na presença do Senhor. E nós vemos aqui a grande mão do Senhor intervindo, até mesmo no versículo 28, por causa do teu furor contra mim, porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Isso aqui é uma profecia do profeta Isaías, que está também narrada em Isaías 37, versículo de número 29. E isso aconteceu, e isto será por sinal: este ano se comerá o que nascer possível no ano seguinte, e o que daí a proceder. Porém, no terceiro ano semeai, cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá ficou, o resto tornará a lançar raízes para baixo, o fruto para cima. Então Deus vai aqui realizar um grande milagre na vida e do povo de Israel. Deus vai ferir os assírios e vai livrar o povo. Se você ler até os versículos posteriores 35 até o versículo 37, o grande livramento de Deus com Israel, depois de muito lamento, muito choro, muita angústia. O rei estava angustiado. O profeta Isaías visita o rei Ezequias, ele recebe a profecia, Deus conforta o coração, Deus disse que entraria com providência, e é o que acontece. A mão do Senhor vem e intervém também e faz o milagre acontecer. Então, que você possa meditar nos dois capítulos, 18 e 19 do livro de 2 Reis. E até quarta-feira.